Aqui quem está falando é o Dr. Lee. Estamos mais uma vez no ar, no nosso programa Terapias Naturais, Saúde, Alimentação e Natureza, trazendo para vocês informações de alta qualidade para a sua saúde, o seu bem-estar. E hoje o tema do nosso produto é sobre a próstata. Então, se você tem alguma questão ligada à próstata, se você conhece alguém que tem alguma questão, algum problema, alguma dificuldade ligado à próstata, preste atenção ao nosso programa, que nós vamos estar falando sobre a próstata, passando dicas, informações importantíssimas para o tratamento desse órgão tão importante, um órgão estritamente masculino. Vamos falar hoje sobre a próstata. Então, preste atenção, no final do programa estaremos passando as receitas, as dicas de tratamento que você pode estar usando para o tratamento da próstata, sempre lembrando que qualquer dificuldade, qualquer necessidade, qualquer problema deverá ser procurado um profissional da área da saúde para que faça um acompanhamento, diagnóstico, tratamento. É fundamental você ter um acompanhamento. De qualquer forma, a gente tem algumas dicas muito importantes para falar sobre a próstata e vamos começar o programa falando um pouco sobre a anatomia do corpo humano e a anatomia da próstata. É um órgão que dificilmente a gente consegue ter acesso, a gente não consegue ter muita noção deste órgão que é a próstata, um órgão masculino. Ele fica entre a região aqui do saco do homem, o escroto, e o ânus, o começo do ânus, a chamada região do períneo, a região entre o saco e o ânus. A gente tem um tecido mole. No fundo desse tecido, por dentro, se localiza a próstata. E a próstata é uma glândula masculina. Ela participa na produção de líquidos, o chamado líquido prostático, que é um líquido que vai servir de apoio para os espermatozoides masculinos. Então, a próstata ela vai produzir o líquido prostático, que depois vai ajudar os espermatozoides no caminho, na hora que houver a ejaculação. Os espermatozoides são liberados, eles vão submersos, eles vão junto nesse caldo que é o líquido prostático. Então, ele tem uma função vital na reprodução, no acompanhamento dos espermatozoides. Os espermatozoides são células humanas, são células masculinas de reprodução e elas precisam de um substrato, como se fosse uma água que escorre, um substrato nutritivo, como se fosse um caldo vegetal, um caldo nutritivo que vai dar a base para os espermatozoides. Então, ele vai dar a fluidez, vai dar o apoio necessário para que o espermatozoide possa chegar no seu local onde vai ocorrer a fecundação. Então, sem o líquido prostático, a próstata não consegue, os espermatozoides não conseguem seguir o caminho para fazer a fecundação. Então, é fundamental a existência da próstata no ser humano, nos homens, para auxiliar no processo de reprodução. E, nesse caso, ela tem uma função vital. Então, nós podemos perceber que a próstata ela é um órgão de apoio à reprodução, se encontra muito próximo à região dos testículos e à região masculina, né, a região reprodutora masculina. Então, a próstata ela tem uma característica. Com o tempo, essa próstata ela vai mudando de tamanho, ela vai crescendo, ela vai tomando um formato diferente com a idade. O homem, quando ele é jovem, um jovem adulto, como é chamado, a sua próstata tem um tamanho menor, um tamanho de uma noz, um tamanho de uma ameixa. Essa é a comparação. E o homem adulto, já
com uma idade maior, a partir de 40, 50 anos, a sua próstata pode estar aumentada. Então, a tendência da próstata com o tempo é aumentar. A não ser, é claro, que haja uma atenção e um cuidado, e eu vou explicar hoje como é que a gente cuida da próstata. E a dificuldade da próstata aumentada é que ela vai gerar uma variedade de sintomas, a gente vai explicar um pouco esses sintomas. E a questão importantíssima com relação à próstata, que ela envolve a uretra, que é o órgão de eliminação da urina que desce pela bexiga. Então, na medida que a próstata tende a crescer, ela acaba comprimindo esse canal da uretra onde desce a nossa urina e com isso acaba interferindo no fluxo da urina. Esse é um dos sintomas principais, entre outros que também são importantes. Então é fundamental a gente entender que a saúde do homem depende muito da saúde da próstata e vice-versa. Isso já é um motivo suficiente para que a gente possa cuidar da nossa próstata, prestar atenção em todas as dicas que podem ser usadas, porque a próstata é um órgão fundamental para a masculinidade, o órgão que participa da masculinidade, e muitas vezes quando a próstata está com algum processo de hiperplasia ou outros processos mais avançados, a masculinidade tende a cair e isso afeta também emocionalmente o homem, um estado de alteração emocional que pode virar depressão. Então, são as dicas que eu vou trabalhar com vocês hoje sobre a próstata. Então, preste atenção no nosso programa. Muito bem, pessoal, estamos falando hoje sobre a próstata. Então, estamos explicando aqui sobre anatomia da próstata, sobre alguns detalhes da próstata, tamanho da próstata, e vamos avançar aqui nas nossas conversas. Como eu já falei, a próstata participa do processo da masculinidade, apoiando os espermatozoides. Tem alguns sintomas que a gente pode estar identificando quando há uma alteração da próstata. Normalmente, a gente não sente nada quando a próstata está alterada e ela leva um tempo razoável para ter alterações. Normalmente ela é menor, com a idade ela tende a aumentar de tamanho e pode inclusive ficar do tamanho de uma laranja, um tamanho de uma maçã e pode ir crescendo. Então existem alguns diagnósticos para se identificar o tamanho da próstata. E é fundamental que esses diagnósticos sejam feitos após os 50 anos ou em caso de dúvidas ou suspeitas ou de sintomas ligados à próstata. O primeiro sintoma, como eu estava falando, é a dificuldade na micção, porque a próstata, quando ela incha, ela acaba obstruindo a uretra e a urina não consegue passar. A uretra passa por dentro da próstata e na medida em que a próstata cresce, ela comprime o canal, é um canal muito fino e a urina não consegue sair. Então o sintoma clássico do aumento do tamanho da próstata é a obstrução da urina, dificuldade no jato, o jato da urina masculina, né, no caso que a gente está falando, não tem mais força, não tem aquela força que o jato ia longe, agora ele não vai, muitas vezes fica pingando, inclusive depois que terminou a urina, terminou de urinar, há um pingamento, um gotejamento, muitas vezes suja inclusive a roupa, esse é um sintoma. E o outro sintoma também é incontinência urinária, aquela vontade de urinar a cada instante, porque a urina não consegue ser esvaziada totalmente da bexiga. Então, isso é um sintoma. É claro que esses sintomas também podem ser sintomas de infecção urinária ou infecção renal. É preciso fazer os exames para poder descartar o tipo de infecção. Se for uma infecção,
vai ser tratada como infecção. Se for uma questão de próstata, também vai ser tratado, nesse caso mais específico, como próstata. Então, o sintoma da urina é o sintoma clássico da hiperplasia, é o chamado crescimento da próstata, que a tendência dela, ela é normal, ela é pequena, com o tempo ela cresce. Mas aí fica a pergunta, por que essa próstata cresce? Então tem várias possibilidades, várias teorias, não existe uma teoria concreta única dentro da medicina natural. Dentro das terapias naturais, a gente observa, e muitos pesquisadores das terapias naturais, muitos terapeutas e naturalistas, eles explicam que a próstata é como se fosse uma grande esponja. Ela é, na realidade, uma glândula. Essa glândula é composta de uma variedade de tecidos. Esses tecidos são células produtoras do líquido prostático e isso, com o tempo, começa a absorver uma variedade de substâncias que não é da sua natureza, que não deveria estar ali. Mas que substâncias são essas que a próstata tende a absorver? Então, vamos lá. No geral, teoricamente, a gente falaria toxinas, mas é uma variedade de produtos químicos tóxicos. Então, a gente tem uma absorção, por exemplo, de metal pesado, tende a depositar metal pesado nas células da próstata, tende a depositar produtos à base de agrotóxicos, tende a depositar alguns produtos químicos que compõem os refrigerantes, tendem a se depositar na próstata produtos químicos que vêm do cigarro. Sim, o cigarro é um grande causador da problemática da próstata. Então, se você não quer ter problema de próstata, evite, retire, fique longe do cigarro. E muitos outros produtos químicos da nossa alimentação, excesso de proteína animal, principalmente o colesterol, as gorduras, o excesso de cálcio, tudo isso combinado vai parando em uma variedade de lugares. Eu tenho falado nos programas que sempre a alimentação, o estilo de vida, hábitos culturais, hábitos regionais, alimentares, tudo isso pode levar a um excesso no nosso corpo e esse excesso muitas vezes não é eliminado e vai parando em alguns lugares. Então, a próstata é uma esponja, ela absorve substâncias e essas substâncias muitas vezes elas também se depositam nos locais, mas o corpo ele cria mecanismos de defesa e na medida que a gente tem mecanismos de defesa, eu tenho a toxina e eu tenho a célula de defesa lá do sistema imunológico tentando combater isso, muitas vezes vai formando glóbulos, vai formando cistos, vai formando nódulos. Esses nódulos são mecanismos de defesa, onde o corpo está tentando fagocitar ou então vai tentando calcificar, através de mecanismos imunológicos, as substâncias, toxinas que estão no corpo, só que isso acaba criando um nódulo num local que não deveria ter. Muitas vezes os nódulos vão para a próstata, sim, e você tem que entender que a próstata é um organismo vivo, são células, e na medida que ela tem substâncias que não são da sua natureza, elas ficam com a função alterada, e essa alteração gera inflamação, além do acúmulo de toxinas e substâncias diversas. Essa inflamação gera o aumento de tamanho, gera calor, gera irritação no tecido, esse tecido começa a crescer. Então é isso que acontece com a próstata. Com o tempo, se a gente não tem um hábito, um estilo de vida saudável, essa próstata cresce. O que era uma próstata saudável no período da puberdade, 18, 20 anos, 30, com 40, 50 anos acumulou substâncias e tornou-se uma próstata crescida, uma próstata inchada, e aí temos o diagnóstico de hiperplasia. E quando essa próstata crescida não é tratada, essa próstata ela começa a alterar a função da célula, ela começa a gerar
processos patológicos, começa a gerar cistos e anomalias e pode sim evoluir para um câncer de próstata. Então, é muito importante prestar atenção enquanto ainda se tem saúde, porque a saúde depois é mais fácil de prevenir do que tratar um problema que já foi instalado. Então, é essa a realidade da próstata. E como eu ia falando, os diagnósticos da próstata são através do exame chamado PSA, que vai determinar o antígeno da próstata. Então, existe uma dosagem menor do que 1, é praticamente normal, e na medida que ele vai subindo esse número, ele vai se tornando patológico. Quanto mais alto o PSA, mais risco já dessa próstata já estar inchada e ter um estado de hiperplasia instalado. E o outro exame, um exame muito delicado, muito melindroso, um exame muitas vezes repudiado por pessoas que não têm um entendimento, é o chamado exame do toque retal, onde o médico especialista, o proctologista, introduz o dedo, normalmente o dedo médio, e ele vai sentir se a próstata está crescida ou não. É um exame feito pelo toque retal. Claro que é feito com luva, com todo o aparato médico possível. Esse exame, o médico vai fazer uma percepção do tamanho da próstata, se ela está muito inchada, se ela está pouco inchada. Esse exame é feito em clínicas especializadas, onde você vai ser consultado pelo médico proctologista para ter o diagnóstico correto. É claro que esse exame também vai ser confirmado por exames de imagem, onde é feito o ultrassom, também pode ser avaliado o tamanho da próstata, e também depois, para confirmação, é feito o exame de imagem. As tomografias também vão permitir a avaliação do tamanho da próstata, e isso eu estou falando já num quadro onde já evoluiu o processo de hiperplasia, já está evoluindo para um processo mais maligno, um processo que a gente não quer que chegue. Então, por isso, a gente precisa dessa atenção, desse cuidado com a próstata. E eu vou falar também alguns sintomas que ocorrem muitas vezes. Já falei da questão da urina, então outros sintomas que a gente pode estar observando da deficiência, da alteração da próstata, seria dores na região do ânus, dores na região das costas, dores na região do períneo. São todas dores localizadas na região onde ficam próximas à próstata. Dores na região do pênis, dificuldade de ereção, dificuldade de ter relacionamento sexual. Tudo isso interfere no processo da próstata. Então, espero que vocês estejam entendendo os assuntos, porque isso é muito delicado para os homens. Também não precisamos ter vergonha desses casos. Essas questões devem ser tratadas, e mais do que tratadas, devem ser prevenidas. Então, eu peço que você preste atenção no que estamos falando, porque vale mais a pena prevenir do que remediar. Muito bem, pessoal, aqui quem está falando é o Dr. Lee. Estamos de volta aqui no nosso programa Terapias Naturais, na Radional Meia Ponte aqui de Pirenópolis, e hoje o tema do nosso programa é sobre a próstata. Então, estamos aqui avançando nas nossas conversas. Já falamos um pouco da anatomia, já falamos um pouco dos sintomas, da função da próstata, e agora eu quero abordar um pouco a questão emocional ligado à próstata, que é uma questão muito importante para o homem, porque envolve a questão da masculinidade, a questão da força sexual do homem. Então, a próstata, ela participa diretamente dessa situação, onde ela ajuda na melhora do desempenho sexual. Já falei sobre a função do líquido prostático no desempenho dos
espermatozoides, mas existe uma questão importantíssima, que é a questão que, na medida em que a próstata vai aumentando de tamanho e a função da próstata vai ficando alterada, vai ficando diminuída, há uma perda na potência sexual, e isso tende a interferir demais nos homens, porque muitas vezes é numa idade que ainda se teria condições de ter um desempenho sexual razoável, até bom, e a próstata vai tirando esse desempenho sexual na medida em que ela está inflamada, ela está crescida, então o homem não consegue mais ter a sua ereção como era, não consegue mais ter aquele desempenho que tinha. E isso é uma coisa que afeta muito o lado emocional, afeta muito o lado psicológico, e a maioria dos homens tende a entrar num estado de depressão, de desânimo, num estado muitas vezes de alteração emocional, pode ficar com um estado de irritação, de revolta e uma variedade de sintomas, e isso é normal. É normal porque o seu padrão físico, o seu padrão emocional, os dois estão alterados. Então, aquela força masculina, aquela força que a masculinidade vem, muitas vezes vem também com a sexualidade, ela fica alterada, ela fica diminuída. Então, é normal que o homem tenha um quadro de depressão, e isso é muito visível quando a próstata já evoluiu da hiperplasia, quer dizer, ela já cresceu e ela já entrou num estado que é o estado que já começou a ter nódulos, e é um estado que já tem um diagnóstico já de tumor, um estado avançado, e isso é uma coisa muito comum hoje em dia, porque o câncer de próstata se tornou um dos cânceres mais comuns aqui no nosso país, na nossa região, no Brasil. E então é muito comum as pessoas evoluírem o câncer de próstata e isso afetar emocionalmente, principalmente quando a próstata é retirada, porque aí a ereção praticamente não funciona mais e a potência sexual também praticamente está comprometida. Então o estado emocional fica totalmente alterado, e nesses quadros é muito importante ter a compreensão da família, o apoio da família, conversar sobre isso, tentar entender os processos, o que aconteceu para que se chegou nesse quadro. Por isso que eu falo muitas vezes que é preferível prevenir, é muito mais interessante cuidar e prevenir do que chegar nesses quadros. Muitas vezes não é possível prevenir, já não teve mais jeito, então já está instalado essa hiperplasia, o tumor. Então, precisamos buscar recursos terapêuticos para tratar essa depressão, esse quadro depressivo, esse quadro de desânimo que se torna muitas vezes crônico, e isso interfere demais no dia a dia, nos relacionamentos, na questão dos relacionamentos com a esposa, com os filhos, com a família, no trabalho e tudo mais. Então, o que a gente pode falar aqui é que existe tratamento, existem medicamentos, existem suportes medicamentosos, existem recursos terapêuticos, a psicoterapia com o psicólogo é fundamental. Então, o paciente vai sim conversar com o psicólogo, vai expor as suas questões, vai falar sobre isso, vai conversar sobre isso, ao invés de ficar remoendo na cabeça, remoendo nos pensamentos. Ele vai buscar ajuda, vai conversar, vai investir num tratamento de psicologia, conversar com o psicólogo. Muitas vezes, se for necessário, vai tomar remédio, medicação psiquiátrica também, ansiolíticos, calmantes, antidepressivos, porque isso ajuda também a ter uma qualidade de vida razoável, até que o processo seja entendido, seja compreendido, seja aceito, até que todo o processo se estabilize. A gente precisa, sim, de um apoio medicamentoso, de um apoio com psicólogo. Nas terapias naturais eu uso muito os florais, floral de Bach, uso muito floral rescue, e uso inclusive ervas medicinais que vão ajudar a acalmar, estabilizar o humor.
e muitas vezes é importantíssimo o apoio da família, da esposa, da companheira nesses quadros, tá? Eu estou falando isso porque isso é uma coisa muito real, acontece em 100% dos casos onde a próstata está alterada, o quadro emocional está alterado também, então precisa tratar, ao mesmo tempo que está fazendo todo o tratamento, se for químico, se for natural, todo o tratamento necessário, também vai fazer o tratamento psicológico com psicólogo e com psiquiatra também, se for o caso, terapia de grupo, terapia com outros homens que já passaram pela mesma situação, que os homens podem se apoiar nesses casos. É muito importante conversar com pessoas que já passaram por essas situações, que já evoluíram nessas questões, que já tiveram experiências e que têm bons conselhos para serem dados. Então, essa parte emocional faz parte do tratamento, sim. Tá? E eu vou estar explicando os tratamentos naturais na sequência, vou estar explicando sobre alimentação, sobre vários tipos de tratamentos naturais que a gente pode estar fazendo. Muito bem, pessoal, estamos aqui falando hoje sobre a próstata, então vamos avançar aqui nas nossas conversas. Vamos falar agora sobre o tratamento natural para prevenção e o tratamento para a hiperplasia e casos mais avançados. Então, preste atenção nas dicas que eu vou estar falando agora para vocês. As dicas são muito importantes e, é claro, eu não posso deixar de falar que a prevenção é sempre o melhor remédio. A prevenção é a forma da gente ter paz, é a forma da gente ter saúde. E como que eu faço a prevenção para que eu não tenha hiperplasia de próstata inchada? Quais são os tratamentos? Primeira coisa, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou ter uma alimentação o mais saudável possível, e isso eu posso falar para vocês, eu repito a cada programa, e isso é a base de toda a saúde, não só para a próstata, mas para todo o nosso corpo. Então, eu vou cuidar da minha alimentação saudável, frutas, vegetais, legumes, cereais, castanhas, leguminosas, feijões, arroz integral, pão integral, tudo isso é a base da alimentação. Eu vou estar reduzindo as carnes, todos os tipos, eu vou estar reduzindo a quantidade, eu não vou comer todo dia, eu não vou comer todas as refeições, eu vou comer dia sim, dia não, eu vou reduzir a ingestão de laticínios, queijos, eu vou comer eventualmente, não quer dizer que eu vou parar de comer isso, mas eu vou reduzir ao máximo, eu vou reduzir o açúcar, eu vou reduzir principalmente produtos industrializados. O que é produto industrializado? É aquele produto que tem corante, conservante, aromatizante, que tem agrotóxicos, que tem transgênicos, que tem metais pesados. Então, mas que tipo de produto é esse? Pois olha, é só olhar no rótulo, a rotulagem vai estar explicando aquele produto que já está meses na prateleira, aquele produto que eu vou comprar que tem aquele cheiro químico de corante artificial, que tem conservante, aromatizante artificial, aqueles sucos que tem produtos artificiais. Lembra que eu falei que a próstata é uma esponja? Ela absorve todas as coisas que a gente come. Então, tudo que eu comer, uma pequena fração vai para a próstata. Então, se eu comer saudável, a minha próstata vai ficar bem. Se eu comer alimentação que tenha química, produtos químicos, produtos tóxicos, esses produtos também vão ficar na próstata. Mas o corpo limpa? O corpo limpa. Se ele tiver saúde e vitalidade, ele consegue limpar um pouco. Mas se ele já tiver debilitado, intoxicado, se o fígado estiver sobrecarregado, o rim sobrecarregado, o intestino sobrecarregado, vida sedentária, então não tem jeito, as toxinas vão parando nos lugares, e a gente sabe que no homem para na próstata, na mulher muitas vezes para na mama, ou em outras áreas, vai formando cistos, nódulos e outros processos que também vão avançando com o tempo. Então, alimentação saudável é a base de tudo para prevenir.
É claro que se eu for tratar, eu também preciso de alimentação saudável, mas para prevenir, eu vou estar sempre usando a alimentação mais saudável possível. Ah, mas eu não sei o que é alimentação saudável, eu não sei se a minha alimentação é saudável. Ah, eu acho até que a minha alimentação pode ser saudável. Então, procura ajuda, pesquisa, procura um profissional da área, procura orientação de algum nutricionista, de algum terapeuta, de algum médico especializado, procura orientação sobre alimentação saudável, sim. E além da alimentação, o que mais que eu posso fazer pela minha próstata? Então, tem um produto medicinal que é um chamado antioxidante, que é um produto que inclusive você pode comprar ele encapsulado. Ele é feito à base de tomate. Não só o tomate, mas melancia, alguns outros produtos também têm esse produto. Ele se chama licopeno. O licopeno é um antioxidante que limpa a próstata. Então, o licopeno, a gente consegue comer ele na alimentação quando a gente consome o molho de tomate. O tomate ele precisa ser cozido para poder liberar o licopeno. Então, o suco de tomate, quem gosta de suco de tomate, não é muito comum na nossa região, o suco de tomate cozido, pasteurizado, ele tem muito licopeno. A melancia também tem licopeno, a gente teria que comer uma quantidade muito grande. Então, o molho de tomate é bem interessante a gente usar o molho de tomate, de preferência tomates orgânicos, para que a gente possa absorver o licopeno, ou então cápsulas de licopeno podem ser compradas em farmácias ou lojas especializadas. Eu vou tomar 2 a 3 cápsulas por dia de licopeno. Outro produto medicinal de altíssima qualidade para a próstata é a semente de abóbora. Se você nunca viu, nunca consumiu, a semente de abóbora tem uma variedade de minerais que são especiais para a próstata, principalmente o zinco, é um mineral de alta qualidade, entre outros, também tem ômegas. A semente de abóbora ela vai ser consumida normalmente num quadro, ela não chega a ser torrada, ela é um tostado bem leve, assim, e não é muito essa semente que a gente retira das abóboras que a gente come. Poderia até ser das nossas abóboras, só que a semente de abóbora, quando a gente come, ela tem uma casquinha por fora. E dentro dessa casquinha é que tem uma amêndoa, que é a chamada semente da abóbora mesmo. Então, a gente compra em lojas especializadas, lojas de produtos naturais, semente de abóbora. Você vai comer 1 colher de sopa por dia em jejum de manhã. A semente de abóbora, ela é especial, um nutracêutico, antioxidante nutritivo para a próstata. Entre outras funções, tem dezenas de funções nutritivas, ela tem minerais que a gente não consegue absorver na alimentação. A semente de abóbora é fundamental para a nossa qualidade de vida, principalmente para os homens. Inclusive, semente de abóbora também é vermífuga, serve para matar uma variedade de vermes, inclusive as solitárias. Além da semente de abóbora, que a gente usa, além do licopeno, que são produtos naturais que a gente deveria estar usando diariamente, a gente vai usar uma variedade de ervas medicinais. E entre as ervas medicinais já pesquisadas e comprovadas, existe uma erva que chama São Palmetto, que é um coqueiro brasileiro. Muitas vezes a gente encontra esse coqueiro plantado nos jardins, nas praças da cidade, mas ele precisa ser preparado via laboratório, vai ser extraído um extrato seco. Então a gente vai tomar o São Palmetto encapsulado ou em forma de medicação. Existe um medicamento chamado Prostatal. Na realidade, existem vários medicamentos e todos eles são específicos para a próstata e contém essa erva chamada São Palmetto. É uma erva que ajuda a reduzir o inchaço da próstata, ajuda a reduzir esse estado de hiperplasia, próstata crescida. Mas se eu já tiver um estado já mais avançado, a próstata já foi diagnosticado que está com tumor, que está com um estado avançado de hiperplasia, então eu vou usar
plantas medicinais oncológicas. Quais são essas plantas oncológicas indicadas para tratamento de câncer de próstata? Entre elas, as que a gente conhece e recomenda é o ipê roxo. A entrecasca do ipê roxo, ela vai ser usada em forma de decocção, fervura, 5, 10 minutos, ou vai ser usado em forma de extrato alcoólico ou extrato seco. O ipê roxo vai ser usado como medicamento para tratamento do câncer de próstata. Ele vai ser associado com a casca da entrecasca do jatobazeiro, tá? E lembra que eu falei num outro programa sobre a seiva de jatobá. Então a seiva de jatobá também entra nesse tratamento. Vai tomar de 1 a 3 colheres de sopa por dia de seiva de jatobá. Outra planta que a gente usa é a entrecasca do baruzeiro. O baru também tem propriedades antitumorais. A gente usa o baru, entrecasca do baru é a casca da árvore, associado com a casca do jatobá, com a casca do ipê roxo, para fazer uma decocção. O paciente vai tomar de 1 a 2 litros dessa fervura, dessa decocção, desse chá por dia. Tá? E associado a isso, a gente tem ainda algumas outras plantas para indicar para vocês, entre elas uma planta muito interessante que é a conta de lágrima de Nossa Senhora. A conta de lágrima é uma sementinha que se usa para fazer os rosários, os terços. Ela é uma sementinha furadinha que você passa uma agulha com linha e vai fazendo o rosário caseiro, quando você pode fazer ela, quando você colhe essa semente. Então, a semente da conta de lágrima de Nossa Senhora, ela pode ser usada em fervura, ela pode ser quebrada e vai ser fervida para auxiliar o processo renal, para limpeza das toxinas da próstata. E também a folha desse capim, que é a conta de lágrima, ela pode ser usada também para liberar o fluxo da urina quando a urina está presa e a pessoa está com dificuldade de urinar, dificuldade de jogar o jato da urina ou com gotejamento. A gente faz o chá da folha da conta de lágrima, desse capim conta de lágrima, tá certo? A semente também se usa. Outra erva que eu uso muito é a trapoeraba, é uma erva daninha, é uma erva matinho que dá nos pomares, nos quintais, nas hortas, na roça. É uma erva medicinal que tem também a capacidade de limpar os canais da urina e ajuda a limpar a próstata. Então, tudo isso são alguns tratamentos que podem ser usados. Tem uma outra erva importantíssima, que é também uma erva oncológica, que é uma árvore da Amazônia chamada uxi amarelo. A gente usa também a entrecasca do uxi amarelo para o tratamento de próstata. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, são tratamentos que devem ter um acompanhamento especializado de um profissional da área da medicina ou terapia natural, para que você possa ter um acompanhamento eficiente, um resultado eficiente, e são tratamentos integrados com as terapias integrativas, com os tratamentos médicos e tudo mais que for possível. Então, lembrando que eu já falei do tratamento psicológico, já falei da alimentação, já falei da prevenção e agora estou falando da fitoterapia, para que você possa organizar um tratamento natural associado com outros tratamentos que porventura você possa estar fazendo. Então, lembrando que a próstata é uma questão importantíssima, é muito mais fácil prevenir do que tratar. Na realidade, todas as doenças do corpo humano são mais fáceis de prevenir, então a gente deveria sim aprender a cuidar do nosso corpo, a cuidar dos nossos hábitos, como eu já falei, evitar de fumar, evitar o uso de refrigerante, todos esses produtos que têm químicos, corantes, conservantes, aromatizantes, estabilizantes, todos esses produtos devem ser evitados, porque isso intoxica o nosso organismo
e isso vai gerando malefícios a curto, médio e longo prazo. Agrotóxico é uma coisa que gera uma variedade de problemas dentro do nosso corpo, porque ele intoxica com metais e produtos químicos todas as nossas células são sensíveis, e essa sensibilidade faz com que elas absorvam os produtos que não são de natureza orgânica. Imagina um produto químico que é à base de solventes, de químicas, de metais pesados que não fazem parte da nossa natureza. Quando isso entra no nosso corpo, isso é difícil de sair e ele vai depositando num monte de locais do corpo, e isso sim vai gerando problema a médio prazo. E é nessa hora que a nossa próstata absorve essas toxinas, e depois, para tirar de lá, quando a próstata já está inflamada, já está inchada, já está com sintomas de alteração, é muito difícil. Então, prevenir, sim, é sempre o melhor remédio, a melhor opção. Prevenir sempre. Tá bom, pessoal? Então, era o que a gente tinha para hoje, para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido todas essas questões, e estou à disposição para qualquer orientação, para qualquer auxílio, para qualquer dúvida. Se alguém quiser fazer um tratamento natural, entre em contato comigo, que eu posso estar orientando, acompanhando, tá certo? Aqui é o Dr. Lee, estou encerrando hoje o nosso programa. Estaremos de volta na próxima semana, e fiquem com Deus.